ser a dinâmica e tudo mais, né? Então, eu sei que houveram variações aí, tem professor que vai dar a prova no horário da disciplina, tem professor que vai deixar em aberto durante um período, enfim, né? Acabou que não houve aí um padrão 100%, mas todos eles, né, vão fazer aí a avaliação por meio do ambiente virtual, no AVA, e lá naquela aba de avaliação do primeiro bimestre, né? Então, o que acontece? Os outros professores não sei como vão fazer, né, fiquem atentos à orientação de cada um, mas como que a gente vai fazer, né, na minha disciplina? Vocês vão ter aí 3 horas para fazer a prova exatamente na quarta-feira da semana que vem, é dia 7 de setembro, tá? Então, a semana de provas começa amanhã e vai até dia 7. A nossa disciplina, a avaliação de vocês vai ser específica aí no horário em que a gente está realizando as lives, né? Então, vai ser das 7h15 do dia 7 até 22h15 aí do dia 7, tá? Então, é nesse horário que vai estar habilitado aí para vocês responderem. Eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês. Vocês já estão aí, né, terceiro, quarto períodos, vocês já estão bem avançado, né, nessa questão aí de avaliações e tudo mais, já sabe como funciona, mas enfim, nesse ambiente virtual é, de certa forma, uma novidade. O que acontece? Hoje a gente está vendo a aula da nona semana, aqui é a tela, né, da turma de vocês. O que acontece? Na semana que vem, né, seria a aula do dia 7, não vai ter aula, né, não haverá aula, não vai ter live, não vai ter atividade de frequência, tá? Então, na semana que vem, no dia 7, vocês não têm aí nenhum compromisso, a não ser fazer o quê? Né? Fazer o quê? Fazer a prova, a avaliação do primeiro bimestre. Então, vocês vão vir aqui na semana que vem, avaliação de primeiro bimestre, né? Então, o período de provas é de 1º de outubro a 7 de outubro, né? Então, avaliação do primeiro bimestre, e aqui, né, vocês vão clicar para responder o questionário, responder as questões. Essas questões, né, elas vão estar abertas, e aqui já está, né, já está parametrizado, as questões já foram inseridas. O questionário vai abrir quarta-feira, 7 de outubro, às 19h15, e vai fechar quarta-feira, às 22h15. Ou seja, vocês vão ter esse intervalo para responder as questões, vocês vão ter 3 horas para responder. Quais serão as questões? São 10 questões, todas de múltipla escolha, né? Todas elas vão trazer aí alternativas A, B, C, D e E, né? Então, são 5 alternativas por questão. Então, são 10 questões, a nossa prova vale 60, cada questão vai valer 6, né? Vai valer 6, nós teremos aí essa prova valendo até 60. Para vocês, né, assim que finalizar esse período aqui, né, assim que encerrar esse prazo, o sistema já vai permitir que vocês visualizem aí o quanto acertou e o quanto errou, né? Então, vocês já vão ter essa resposta aí sobre qual nota vocês tiraram, é só multiplicar, né, o número de questões certas por 6, mas o próprio sistema está parametrizado aí para considerar 6 pontos por questão, então ele deve dar a nota já para vocês logo, né, se encerre aí esse horário aí das 22h15. Então, vocês já vão saber o que acertou, o que errou, já, né, no sistema aqui. De qualquer maneira, no dia seguinte, que é dia 8, né, eu vou extrair um relatório aí das provas, né, e vou fazer o lançamento lá no portal do aluno, né, no portal do aluno, onde vocês verificam lá notas e faltas. Então, a previsão, né, é que eu faça esse lançamento já no dia 8, já no dia seguinte. Porque aí é aquele detalhe, né, vocês conhecem bem lá o portal do aluno, e não permite que eu segregue nota de trabalho, nota das atividades de frequência e nota da prova. Eu sou obrigado a lançar a somatória de tudo isso. Quando eu lançar a nota lá de vocês, né, lá no portal do aluno, ele vai considerar a nota da avaliação do primeiro bimestre, essa que vocês vão fazer semana que vem, já vou acrescentar
a nota das atividades que vocês realizaram ao longo aí do semestre, tá? Então, eu vou lançar já a nota cheia, não vou fazer o lançamento só das atividades e depois de um tempo eu vou complementar com a avaliação. Não, eu vou fazer um lançamento só a nota cheia, tá? Então, a nota da prova vocês vão conseguir extrair aqui do próprio sistema, né? Então, assim que encerrar o prazo, e os outros 40 pontos virão aí dessas questões semanais, né? Então, nós tivemos aí questões semanais, as atividades de frequência, inclusive hoje, né, tem uma atividade de frequência aí para vocês responderem, então não esqueçam, né, sábado, até sexta-feira, 23h59, vocês têm que responder a última questão do bimestre, né? Então, o que vai acontecer? Nós tivemos da segunda semana, né, aqui nós já tivemos uma atividade de frequência, nós tivemos da segunda até a nona semana, então nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atividades. Se a gente pegar, né, 40 dividido por 8, cada atividade tem peso 5, então são 5 pontos, né? Respondeu correta a cada atividade de frequência, 5 pontos vezes 8, a gente tem aí, né, os pontos aí necessários. Eu respondi você lá no portal, Leonardo, dá uma olhadinha lá, veja lá que eu te dei orientação lá como fazer. Bom, então, cada atividade de frequência correta vai valer 5 pontos. A atividade de frequência enviada de qualquer jeito ou errada, né, só para fins de envio mesmo, ela computa como presença. Então, quando eu fazer o lançamento das notas, eu já vou lançar também as faltas. E como é que funciona? Cada atividade de frequência, ela equivale a um dia de aula. Um dia de aula no Uniandrade são 3 aulas, né? Uma noite de aula são 3 aulas. Então, cada dia que vocês não responderam a atividade de frequência, eu vou computar 3 faltas, né? Então, fiquem atentos aí, porque lá no portal do aluno, eu não consigo lançar dia a dia quando vocês faltaram. Eu vou lançar a somatória de faltas. Você não me mandou 3 atividades são, né, são 3 vezes 3, são 9 faltas. Então, eu vou fazer esse lançamento lá no portal do aluno, então fiquem atentos, não é uma falta por semana, não. Cada semana não enviada são 3 faltas aí, dentro dessa lógica da faculdade. Bom, com relação à avaliação da semana que vem, o professor não consegui fazer, minha internet travou, não deu certo, não deu, não consegui. Infelizmente, a gente não tem como abrir segunda chamada, né? A faculdade ela eliminou a segunda chamada no início desse ano, então o semestre passado já foi assim, agora continua sendo. Não temos segunda chamada. Não fez por algum motivo, seja motivo, né, culpa de vocês, ou seja, que não é de vocês. Então, professor, eu fiquei doente, fiquei internado no hospital, né? Azar, né? Na faculdade não tem mais segunda chamada. O que vai sobrar para você é a questão do exame final, né? O exame final também, né, vocês já sabem do semestre passado, o exame final, ele você precisa tirar a nota 6 no exame final, independente da média que você teve no período regular. Então, a média da faculdade é 7, tirou 7 para cima, beleza, não precisa de exame final. Ficou média 6,5, né, vai ter que tirar a nota 6 lá no exame final, ou mais, né, para conseguir fazer aí, para conseguir ter a aprovação. Então, fiquem atentos, né, de uma certa maneira ficou mais rigoroso aí esse exame final. Bom, em relação à prova da semana que vem, essa avaliação, o conteúdo que vai cair é todo ele, inclusive a aula de hoje, né, só que assim, eu dei uma ênfase um pouquinho maior sobre o controle de constitucionalidade, né, que foi um tópico aí que a gente viu por 3 ou 4 aulas. Então, 6 questões aí da avaliação vão estar aí vinculados ao controle de constitucionalidade. Aí nós temos uma questão lá sobre a intervenção, né, e teremos umas 2 ou 3 aí sobre o processo legislativo. De uma maneira geral, vai cair todo o conteúdo, né, vai cair todo o conteúdo.
Então, qual que é a orientação, né? São questões que não é copia e cola do slide, né? Diferente aí das atividades de frequência. Quem está acompanhando está vendo que eu pego um determinado slide e transformo numa questão, né? Então fica fácil aí para vocês responderem. A prova não vai ser assim, vão ter questões aí que vão exigir o raciocínio de vocês, vão exigir aí, né, que vocês compreendam a disciplina. Qual a orientação, né? É óbvio que vocês vão ter o material, a prova é online, vocês vão consultar. Então, o primeiro recado é assim: evitem fazer a prova pelo celular, né? A prova pelo celular, o celular é limitado, você não consegue abrir várias janelas ali simultâneas, você vai se embananar e pode, né, se perder aí. Então, o primeiro recado é evite, né, fazer prova no celular. O segundo é organize, né, o material de estudo aí, os slides que vocês estão recebendo a cada aula, salvem eles, deixem eles salvos ali, organizadinhos numa pasta, para vocês, a hora que consultar, não precisar entrar aqui, baixar e tudo mais. Por quê? São só 3 horas, né? Se vocês quiserem estudar o conteúdo na hora da prova, pode ser que não dê tempo, né? São 10 questões, então vai exigir aí um pouquinho de conhecimento prévio. E aí a terceira dica é a dica mais básica de todas, né? Estudem, né? Se possível, deem aí uma estudada, peguem esse material, deem uma lida, todas as aulas estão aí gravadas, né? Vocês têm acesso a todas elas, porque vai exigir, né, de uma certa maneira, vai exigir interpretação de vocês. Uma coisa ou outra, claro, né, são questões aí, algumas estão estruturadas até na lei, vocês vão conseguir responder rapidinho ali, mas tem outras, né, que vai exigir um pouco de aprofundamento aí, de entendimento. Então, com essas as dicas aí para a avaliação da semana que vem. Não vou fazer revisão, porque, né, não convém, a gente está no ambiente online, está tudo gravado, enfim, né, não vou pegar uma aula para fazer revisão de prova, porque o conteúdo vocês vão poder consultar na hora da prova. Então, de uma certa maneira, é mais fácil e confortável para vocês fazerem essa prova em casa. Tem o Dr. Google aí também à disposição, né? Eu sei que vocês vão procurar no Google, então assim, né? Fica um pouco mais fácil em razão dessa possibilidade de consulta. Agora, né? Eu vou pegar como parâmetro aí a resolução das questões semanais. Tem muita gente que está errando, né? Muita gente aí no sentido de 10 a 15% estão respondendo errado, né? Ou seja, as questões de atividade de frequência, que é o copia e cola do slide, tem gente errando, né, é sinal de que na prova vai ter gente que não vai ter nota muito boa, né, então fiquem atentos aí, mas aí eu sei, né, os 19 aí, os 18 que estão me ouvindo, provavelmente, né, estão fazendo certo, estão aí respondendo corretamente. O que me preocupa é o resto, que nem está participando da live, nem está baixando conteúdo e nem está vendo os vídeos que eu estou colocando, né, para vocês assistirem. Por quê? Lá no YouTube, eu estou postando tudo no YouTube e colocando o link, né, para vocês. Eu consigo ver quantas visualizações tem, né, de cada vídeo e quanto tempo de visualização a pessoa realizou. Ele não me dá o nome de vocês, mas ele me dá um relatório, né, uma tela lá que me mostra quantos acessos teve e o tempo médio de que a pessoa assistiu, né, aquele vídeo. Assim, 2 ou 3 acessos, né, cada vídeo, e esses acessos ficaram vendo o vídeo ali por 3 ou 4 minutos em média. Ou seja, a pessoa só abriu, viu do que se tratava e desligou, né? Isso significa o quê? O pessoal não está vendo o vídeo, não está vendo a live, não está vendo o vídeo. Mas, enfim, vocês estão aí online, eu vou parar de falar dos outros, né? Vamos focar em vocês que estão aí prestando atenção. Então, enfim, né, a prova, avaliação do primeiro bimestre, semana que vem, então não teremos aula e não teremos nada além da avaliação na semana que vem. A gente volta, né, dia 7 é a avaliação, a gente volta dia 14, dia 14 de outubro, logo depois do Dia das Crianças,
né? E aí, para quem não sabe, dia 13 é a emenda do professor. Dia do professor é 15, a instituição antecipou o recesso para o dia 13, né? Então, dia 13 vocês não terão live nem aula, mas como a nossa aula é quarta-feira, não importa quase nada. Dia 14 a gente vai ter a live normal, vai ter um material de estudo normal, enfim, a gente dá continuidade aí no curso. Bom, vamos continuar o nosso conteúdo, e hoje a gente fecha essa parte de processo legislativo, né? Então, a gente está vendo na terceira parte dessa matéria. O que a gente já viu até agora, né? A gente viu como que se tramitam, né, as leis, qual é o rito lá no Congresso, como a coisa vai e vem, vai e vem, com relação à lei ordinária, lei complementar. Na aula passada, a gente focou na questão da emenda constitucional, né? A emenda constitucional tem um rito específico, então nós vimos isso semana passada, e hoje a gente vai entrar na medida provisória, né? Então, a medida provisória é, né, é uma norma jurídica, né, lá do artigo 59, então é uma, é uma, não posso chamar de lei, né, porque leis são as leis ordinárias e leis complementares, mas é uma norma jurídica editada aí, referendada pelo Congresso Nacional. Só que a medida provisória, ela tem toda uma particularidade, que é o que a gente vai ver hoje, né? Então, hoje o processo legislativo 3, a gente encerra essa parte de ver como que surgem as leis, automaticamente a gente encerra também o conteúdo que cai na avaliação da semana que vem, ou seja, a gente encerra o primeiro bimestre. Aí lá no dia 14, a gente vai avançar, vai falar aí sobre imunidade parlamentar, vai falar de Tribunal de Contas, enfim, aí é o resto da emenda que a gente vai ver até o final do ano. Hoje, medida provisória, né? Medida provisória. As medidas provisórias, elas têm aí uma particularidade, têm aí né, algumas características próprias, e se a gente for ver, né, com atenção no dia a dia, e se a gente for ler as medidas provisórias que saem, né, oficiais, a gente vê que o conceito legal, né, o conceito que está lá no artigo 62 da Constituição, infelizmente ele é muitas vezes deturpado, ele é ignorado aí pela pessoa do chefe do executivo, no caso, o presidente da República, né? Então, o que acontece? Tem requisitos e tem uma justificativa específica de se editar uma medida provisória, mas muitas vezes ela não é observada, ela é feita porque, né, o presidente achou que deveria fazer. Então, né, às vezes a gente fala que tem tal requisito e tal requisito, e na prática a gente vê que não é cumprido. Mas isso não significa que não se deva considerar, né, esses requisitos. Veja, essa medida provisória, ela tem uma particularidade que ela é editada e ela começa pelo Poder Executivo, né, pelo presidente da República, pelo chefe do Poder Executivo, né? Então, veja, a gente tem aí, dentro da separação de poderes, quem edita norma jurídica é o Poder Legislativo, e não o Executivo. Aqui é uma exceção a essa situação, né? Então, é uma declaração aí, é um ato unipessoal do presidente da República. Então, é uma situação em que o presidente da República resolve editar uma norma jurídica. Claro que a gente vai ver mais para frente, isso vai ter que ser referendado pelo Congresso. Mas só que aí vem uma segunda particularidade dessa medida provisória. Ela começa a valer já no dia seguinte que ela é publicada, né? Então, vejam, a medida provisória, ela é um ato do presidente, ela começa a valer já no dia seguinte, né? E só depois é que o Congresso vai analisar se aquilo lá está certo, errado, e vai referendar ou não, né? Então, é um ato e é uma espécie aí bastante utilizada pelo presidente, porque é uma medida, e aí lá pelo conceito do artigo 62 da Constituição, é uma medida que tem força de lei, né? Então ela se equipara a uma lei ordinária. Então, vejam, o presidente
podendo fazer da noite para o dia uma lei nova. Né? E no dia seguinte, você acorda, tá lá no Diário Oficial, você é obrigado a seguir aquela norma jurídica. Né? Então, vejam que a medida provisória é um instrumento bastante poderoso aí do presidente, porque ele pode, da noite para o dia, criar obrigações e deveres aí para as pessoas imediatamente, né? Imediatamente. Então, a medida provisória, ela é bastante utilizada aí pelo presidente da República em várias matérias, em várias situações, né? E aí, é, essa medida provisória, que está no artigo 62, ela tem limites, né? Ela tem também um prazo de vigência, né? Ela também tem alguns detalhes aí que devem ser observados. Mas, basicamente, qual é, né, o fundamento que a Constituição traz para a edição desse tipo de norma? Tem que ser situações aí de grande relevância ou de cunho emergencial. Né? Então, vejam, são situações importantes, né, de relevância, de interesse público, mas são situações que, a rigor aí da Constituição, são situações urgentes, que precisam ser editadas imediatamente. Né? Qual que é o sentido de se ter criado essa medida provisória? Existem assuntos que precisam ser resolvidos imediatamente. Né? Existem assuntos aí que não podem ficar esperando, né, a boa vontade do Congresso, apresentar um projeto, ir para votação, aí vota, e tira de pauta, e vai para o Senado, vota de novo, e vai e vem. Tá? Tem assuntos que não dá para esperar esse tempo todo, né, essa morosidade. Então, a Constituição criou um mecanismo, a medida provisória, para que, da noite para o dia, surja uma nova norma legal. Essa norma tem força de lei. Então, vejam, cuidado da Constituição, isso o cursinho, né, cursinho OAB e concurso adora cobrar. Medida provisória não é lei, né? Então começa por aí. Lei é uma espécie normativa, medida provisória é outra. Só que no artigo 62 da Constituição, o texto coloca lá expressamente que a medida provisória tem força de lei. Né? Então, assim, as matérias, os assuntos que essa medida provisória pode regular são as mesmas que uma lei ordinária. Mas ela não é uma lei ordinária, ela só tem a força de uma lei, ou seja, as competências, né, as possibilidades de se fazer a lei ordinária vale também para a medida provisória. Né? Então, existem discussões, né, coloca-se medida provisória é lei. Não, não é uma outra espécie normativa, é uma espécie normativa específica, mas os efeitos, né, e as competências que ela detém são as mesmas da lei, porque ela tem força de lei. Né? Então, vejam que esse cuidado da redação aí do texto constitucional. Bom, professor, boa noite. Oi, pode falar. Uma dúvida. Por simetria, pode-se comparar a medida provisória aos atos institucionais que tivemos durante o governo militar? É que os atos institucionais eles estavam mais numa hierarquia um pouco maior, né? Eles eram alguns deles, né? Eles mudaram a Constituição, o texto constitucional. Então, eu teria que dar uma olhadinha exatamente esses atos institucionais se eles alteraram a Constituição ou eram infralegais, né? Então, é que o ato institucional ele é algo, vamos dizer assim, sui generis, né? Ele não aparece na nossa Constituição. Ele foi algo que foi imposto, né? Foi outorgado aí lá na Constituição em 69, né? Então ele é algo que surgiu em razão daquela situação. Então fica um pouco difícil, né? A gente dizer que se equipara, né? Eu acho que o ato institucional ele está acima, né, das leis aí das leis complementares. Eu acho que fica um pouco além. Bom, essa medida, né, ela recebe o nome de medida provisória. Né? Então, veja, o próprio nome traz. Provisório é no sentido de que não dura para sempre. Né? Provisória no sentido de que vai durar por um tempo específico. E a Constituição coloca o seguinte,
a medida provisória ela vale por 60 dias contados da publicação, né? Então, esse ato normativo do presidente, ele faz da noite para o dia, faz um dia para o outro, tudo mais, mas aquilo tem validade de 60 dias, podendo ser prorrogado por uma vez, né? Então, pode chegar a 120 dias. A medida provisória ela nunca vai ter mais de 120 dias de vigência, a não ser, e aí a gente vai ver mais para frente, quando ela é convertida na lei pelo Congresso. Mas o que acontece? Ela é editada uma vez, e o governo ele pode prorrogar aquela medida provisória por mais 60 dias, né? Então, bom, ele pode prorrogar por mais 30, por mais 40, por mais 50, mas o máximo é até mais 60 dias, né? Então, 60 mais 60 é o máximo. Essa limitação de ser prorrogado só por uma vez mais, né, só por mais 60 dias, foi algo que surgiu ali em 2001, 2002, né? Até então não existia essa limitação aqui de ser prorrogado só por uma vez. Então, o que aconteceu lá, né, nos anos 2000, 99, 2000, 2001? A gente tinha leis, medidas provisórias prorrogadas indefinidamente, né? A gente tinha a medida provisória, aí eles colocavam barra, né? O número barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, ficava se prorrogando, né? O governo ficava prorrogando, 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 não tinha uma limitação, isso foi colocado, né, para travar esse tipo de situação, porque daí na prática era uma lei, né? Já que o governo podia prorrogar quantas vezes quisesse, era uma lei, né? Não tinha freio aí. Agora tem um freio de 120 dias, né? Então nós temos aí esses 120 dias, tendo uma disposição no artigo 62, parágrafo 4º, de que ele é esse prazo de 60 dias, ele se suspende durante o recesso parlamentar, né? Então, o parlamento aí tem férias em julho, férias em dezembro, janeiro, fevereiro, enfim, um monte de férias lá. Esse prazo, né, de 60 dias, ele se suspende. Então, conta lá 20 dias, chegou no 21º, são as férias. Para os 20, quando o Congresso volta, conta o 21, 22, 23, 24. Então, assim, nessas hipóteses, em razão da suspensão do prazo durante o recesso, aí sim é possível dizer que pode ter mais de 120 dias de vigência, né? Então, assim, existe alguma hipótese que essa lei, essa medida provisória, vale mais do que 120 dias? Sim. Se, né, durante a sua vigência de 60 dias, ela fique suspensa em razão do recesso parlamentar, né, das férias aí dos parlamentares. Então, tem essa possibilidade, sim. Bom, pressupostos para que o governo, né, no caso o presidente da República, edite uma medida provisória. São os dois pressupostos que na prática a gente vê que poderiam ser melhores aí justificados, né? Mas enfim, o primeiro pressuposto é a relevância, né? Então a relevância no sentido de que essa medida provisória ela tem, né, ou ela deveria se referir a situações graves ou, né, de grande importância, né? Então são situações aí graves, são, né, por exemplo, na pandemia, e aí sim, a medida provisória deve ser editada. Na pandemia, algumas questões de saúde, elas foram editadas em razão aí, por meio de medida provisória. Nós tivemos, por exemplo, né, quem trabalha aí, algum de vocês pode até ter sido afetado, nós tivemos, por exemplo, aquela situação em que o governo prorrogou, né, a jornada de trabalho, e ele permitiu dar férias não remuneradas ou permitiu reduzir a jornada de trabalho, redução de salário e tudo mais. Foi tudo medida provisória, né, que o governo editou e depois elas foram votadas e aprovadas no Congresso. Nós temos medida provisória, por exemplo, que regulou aí as relações de consumo, né, as shows, eventos, companhias aéreas também, todo aquele pessoal que tinha passagem ou tinha um ingresso para um show, e obviamente esse show foi cancelado, né, a passagem não foi executada.
Então, tivemos medida provisória para que, né, para que regulasse como se daria a devolução desse dinheiro, por exemplo, né? Então, a regra lá do Código de Defesa do Consumidor diz que é para devolver imediatamente. Essa medida provisória veio e falou, não, tá lá, em razão da Covid, essa devolução pode acontecer em até um ano, né? Pode acontecer de forma parcelada, enfim. São medidas provisórias que realmente têm, né, referem-se a uma situação grave e, né, ao mesmo tempo, segundo requisito, urgentes, né? São situações que precisam ser colocadas imediatamente aí em vigência, em vigor, porque senão a lei, né, a lei existente não seria suficiente para regular, para dispor ou para amenizar essa situação, né? Porque a gente tem, óbvio, a frustração do consumidor, nesse caso, ou do trabalhador, né? A gente tem aí né, essa a perda, né, de uma forma direta aí, consumidor e trabalhador tiveram problemas, né, redução de renda, tiveram um certo prejuízo, mas também temos que ver o outro lado, né, o lado das empresas aí que também, né, ou elas, se não tivesse esses programas, provavelmente a coisa seria muito pior. Então, veja, aí entra, né, com bastante louvor, a necessidade da medida provisória, né? Então, essa urgência precisa ter imediatamente aí uma norma jurídica. O problema é que muitas vezes o governo cria medida provisória de uma forma absolutamente sem observar esses pressupostos, né? Então, medida provisória aí, por exemplo, em matéria tributária, né, criando uma nova taxa, criando isso, criando aquilo, vejam, né, a questão fiscal, tributária, arrecadação, claro, é uma situação grave, precisa de dinheiro, é importante, mas é urgente, precisa ser adotada imediatamente, ainda por medida provisória. Vejam, né, algumas vezes o governo deturpa aí esses requisitos, né, colocados pelo artigo 62 e seguintes aí da Constituição. Mas, na teoria, temos essas duas necessidades. Então, o governo, de um modo geral, quando edita uma medida provisória, ele tem que justificar, né, o porquê que é relevante e porquê que é urgente. Enfim, edita a medida provisória, aqueles são os pressupostos formais. Quais são as limitações de conteúdo, né? Quais são as limitações materiais? Quais são os assuntos que não podem ser objeto de medida provisória? Está lá no artigo 62, parágrafo 1º. Né? Então, o presidente da República não pode editar medida provisória sobre todas essas matérias aqui. Né? Então, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, processual civil, poder judiciário, Ministério Público, né, os planos orçamentários, não pode dispor sobre medidas que visem a detenção, sequestro de bens e poupança, né, isso daqui é um outro ponto bastante interessante, né, que a nossa Constituição traz. Quem tem mais aí de 30 anos, né, ou que está próximo dos 40 ou 40 para cima, vai lembrar lá que teve um governo, lá em 1990, 91, 92, que, enfim, né, resolveu aí congelar as poupanças, né, de certa maneira tornar indisponível o dinheiro na poupança, inclusive levou aí o impeachment desse presidente, que hoje é senador, já senador há vários anos, enfim, continua na política, mas enfim, teve esse presidente e ele determinou lá o bloqueio das poupanças, né, a pessoa não podia mexer no seu dinheiro. Isso, na época, aconteceu por medida provisória, né? Então, o que acontece? A Constituição foi emendada, foi aí ajustada para que isso não aconteça de novo, né? Então, agora não se pode, por medida provisória, bloquear aí a poupança. Júlio, o presidente pode tratar quaisquer espécies tributárias por MP? Não, né? Não porque várias situações lá em direito tributário exigem lei complementar, né? Então, aquelas que exigem lei complementar não pode ser por medida provisória, né? Então,
é um ponto, porque ele tem força de lei, não de lei complementar. E um segundo ponto aí, que é bastante questionado no direito tributário, é porque lá no direito tributário, vocês vão ver isso mais para frente, mas no direito tributário existe um princípio chamado anterioridade. Diz que qualquer situação que aumente tributos, né, ele precisa obedecer pelo menos um prazo de 90 dias. A medida provisória com validade de 60, ela é incompatível aí com esse tipo de situação, né? Então, em âmbito tributário, existe toda uma discussão aí em cima disso. Bom, tá aqui, né? Não pode editar medida provisória reservada à lei complementar. Por quê? Né? O artigo 62 fala expressamente que a medida provisória tem força de lei ordinária, não complementar. Então, a lei complementar não pode ser medida provisória, ou aquela já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso, mas que só falta o presidente sancionar, né? Então, não faz sentido uma lei já discutida, aprovada e tudo mais, o presidente vai lá e edita uma medida provisória sobre aquilo que está na mão dele para ser aprovado, né? Então, por aí, são limitações de assuntos, né? Conteúdos que não podem ser passíveis aí de medida provisória. Bom, com essas limitações, né, e com esses pressupostos, existe a tramitação disso no Congresso. Então, o que acontece? Como é que é o rito dessa medida provisória, né? Então, começa com o presidente da República editando essa medida provisória, publica, ela começa a valer. Ótimo, né? Então, o presidente da República vai lá, publica, isso sai no Diário Oficial. Esse Diário Oficial ele precisa efetivamente estar disponível, né, para dar publicidade àquele ato, então a gente precisa saber, né, oficialmente da medida provisória. A partir dali ela já está valendo, já está vigente. O presidente da República, uma vez, né, que edita essa medida provisória, ela é publicada no Diário Oficial, o que ele faz? Ele envia isso para o Congresso Nacional, explicando por que aquele ato foi editado com medida provisória. Explicando o que significa explicando. Ele vai ter que demonstrar, vai fazer um texto dizendo, né, por que a medida provisória é urgente e relevante aí para ser passível de medida provisória. Não pensem que são justificativas muito grandes, tá? Não pensem que são teses aí, nada disso. Geralmente é uma ou duas folhas aí de texto, bem simples, bem objetivo, dizendo por que o presidente se valeu da medida provisória, né? Então, ele vai explicar isso. Ele protocola isso lá no Congresso Nacional, aí no prazo de 14 dias é formada uma comissão mista, né? Uma comissão que vai unir tanto o Senado quanto a Câmara. Então, ela vai ser integrada por deputados federais e senadores que vão fazer aquela análise preliminar, vamos dizer assim, né, de constitucionalidade. Então, é uma comissão, né, que vai analisar se essa medida provisória não ofende aí a Constituição, né? Então, ela vai ver se efetivamente ela obedece, né, normas de hierarquia superior e se realmente ela tem aí esses pressupostos de relevância urgente, né? Então, no prazo de 14 dias é feita essa comissão que vai analisar. Essa comissão, ela vai fazer os trabalhos, mas ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo em que essa comissão trabalha, os deputados, né, os parlamentares, aí, ou inclui os senadores, deputados e senadores, eles podem propor emendas aí ao texto da medida provisória, né? Então, nos 6 primeiros dias depois da publicação, o que acontece? O presidente publica a norma, no dia seguinte leva para o Congresso. Forma-se uma comissão, mas durante esse meio tempo, né, os parlamentares, deputados e senadores, eles podem oferecer emendas, né? Eles podem falar assim, não, medida provisória até a sua essência é boa, mas ela precisa alterar tal artigo, precisa alterar outro artigo, precisa alterar outro artigo, enfim, eles vão propondo emendas àquele texto, né? Então, a medida provisória vem do presidente e os deputados e senadores podem propor alterações. Bom, depois disso, né, depois de passada lá por aquela comissão,
que vai avaliar se ela é constitucional ou não, feita aquelas emendas, aquelas propostas de emenda, esse projeto de medida provisória vai ser levado para a votação. Essa medida provisória vai ser levada para a votação em cada uma das casas. Então, primeiro lá na Câmara, a Câmara é considerada a casa iniciadora, aquela que se inicia o projeto, depois vai para o Senado votar lá como casa revisora. Óbvio, se o Senado propor alterações na hora da votação, volta para a Câmara, e a Câmara vota aquelas alterações, e o que a Câmara votar é o que vai prevalecer, aquela regrinha da casa iniciadora prevalecer aí sobre a casa revisora. Bom, uma vez, enfim, a aprovação dessa medida, ela exige o mesmo quórum da lei ordinária. Já que ela tem força de lei, ela volta aí, é votada pelo mesmo quórum de uma lei ordinária. Então, não precisa quórum especializado, nada disso, vale como se fosse lei. E aí vem uma peculiaridade, se for aprovada, essa medida provisória, não faz sentido ela voltar para o presidente da República sancionar, porque, enfim, se o projeto começou pelo presidente, o presidente não tem sentido o Congresso aprovar e depois votar para o presidente sancionar. Óbvio que ele sancionaria, porque ele que propôs. Então, a promulgação desse ato, ou seja, transformar o projeto em lei, é feito pelo próprio Congresso, pela mesa aí do Senado, ele que vai promulgar essa medida. Então, nós temos aí esse rito. Só que pode acontecer, nesse meio tempo, algumas alterações, algumas situações diferentes. Então, seguindo aqui nesse roteirinho, caso em 45 dias, contados de sua publicação, a medida provisória não for apreciada na Câmara ou no Senado, ela vai entrar em regime de urgência. Por que isso? A medida provisória, ela vale por 60 dias. Ela vale por 60 dias, de modo que o Congresso precisa referendar logo isso, se essa norma ela vai se perpetuar ou se ela vai sair do ordenamento jurídico. Como ela vale só 60 dias, a gente precisa dessa resposta em 60 dias. Então, o que acontece? A Constituição estipula que, se isso não for votado e decidido até 45 dias da publicação, esse assunto ele entra em regime de urgência, lá no Congresso. E isso vai resultar naquilo que a gente chama de travar a pauta, Ou seja, o Congresso, aí Câmara e Senado, eles não vão poder votar nada antes de votar essa questão da medida provisória. Então, vai travar a pauta. Enquanto não decidir a medida provisória, todo o resto vai ficar parado, vai ficar sobrestado. Então, entra aí naquilo que a gente chama de regime de urgência, porque precisa ser votado logo, porque ela só vale 60 dias, então precisa ser logo votado. Bom, essa votação, ela pode ser de várias maneiras, Esse slide está um pouquinho pequeno, então quem não conseguir enxergar, baixa lá o material, e dá uma lida depois. Mas, basicamente, podem acontecer 4 situações aqui com a medida provisória. Primeiro é a aprovação sem nenhuma alteração. Então, simplesmente, o Congresso, primeiro a Câmara e depois o Senado, vai lá e concorda com tudo que o presidente propôs na medida provisória e aprova. Essa aprovação sem alteração, ela vai ser realizada aí, não precisa da sanção do presidente, nem nada disso, simplesmente o presidente do Congresso, a mesa do Congresso, do Senado, vai promulgar aquela medida provisória e vai converter ela numa lei. Ela é convertida em lei ordinária. Então, vejam que a medida provisória, quando ela é aprovada, ela vai ganhar o status de lei ordinária e vai ganhar um novo número. Então, toda medida provisória ela é convertida numa lei quando aprovada. Então, o que o Congresso faz? Ela pega lá a medida provisória 1502 e transforma, na lei federal número 14.205. Então, ela vai
transformar, né, vai fazer essa conversão de medida provisória para lei, e aí a lei, né, a gente sabe que a lei não tem prazo de validade, ela vale até, né, se esgotar ou até vir outra irrevogável. Então, a medida provisória, que antes valia 60 mais 60, ela se converte em lei, e aí seus efeitos valem, né, para sempre, vamos dizer assim. Uma segunda hipótese, pode ser aprovado, mas com alteração, né? Então, o Congresso Nacional, ele vai propor emendas, ele pode votar, ele pode aprovar a medida provisória, mas com alterações, ou com acréscimos, ou excluindo alguns artigos, né? Então, nesse caso em que houve mudança do texto, aí sim vai para aquela lógica do presidente da República sancionar ou não, né, aquela alteração. Então, já que o Congresso alterou o texto, cabe ao presidente dizer se ele concorda ou não. Se ele não concordar, o que acontece? Volta para o Congresso e o Congresso vota exatamente o veto, né, o famoso veto, porque no final das contas quem vai decidir é o Poder Legislativo. Então, se o Congresso manter, né, aquela disposição, ainda que o presidente vetou, vai valer aquela disposição mesmo sem o presidente concordar, né? Então, a mesma lógica lá da lei ordinária vale aqui, né, nessa situação. Bom, aquilo, né? Aprova com alteração, mas pode acontecer do Congresso simplesmente não apreciar, né? Não apreciar. Aquilo, vai travar a pauta, vai entrar em regime de urgência, mas o Congresso mesmo assim não votou, né? Simplesmente deixou transcorrer o prazo. Aí a gente sabe, né, tem o 60 mais 60, então pode ser prorrogada, mas vamos supor aí que passou os 120 dias e o Congresso não apreciou, né? O Congresso simplesmente não apreciou. O que acontece com essa medida provisória? Ela é tacitamente rejeitada, né? Se o Congresso não aprova, a medida provisória automaticamente perde sua eficácia. E aí que é um detalhe bastante importante para nós do direito. Como ela perdeu a eficácia, mas ela não perde a eficácia daquele momento para frente. Ela vai ser retroativo, ou seja, vai ser como se aquela norma jurídica nunca tivesse existido. Então, vejam a confusão que isso pode ocasionar, né? Vamos imaginar que aquela norma que permitiu, né, a redução da jornada de trabalho, ou aquela norma que permitiu a suspensão do contrato de trabalho em razão da pandemia, simplesmente não fosse votada pelo Congresso. Simplesmente, né, não votaram. O que acontece? A medida provisória perde eficácia, desde o momento de sua edição. Ou seja, todos aqueles atos realizados com base naquela medida provisória não teriam mais respaldo, não teriam mais sustentação no texto da medida provisória, porque ela deixou de existir como se ela nunca tivesse existido. Então, teoricamente, o que iria acontecer, né, nessa situação? Todos os empregados que tiveram aí sua jornada suspensa ou reduzida poderiam pleitear na Justiça do Trabalho, por exemplo, a diferença daquele valor, né, porque pela lei ordinária, pela CLT, não se pode simplesmente suspender o contrato, mandar você para casa sem remuneração, né? Não pode, isso não pode fazer, foi algo excepcional aí em razão da pandemia. Então, se aquela medida provisória não fosse convertida em lei, simplesmente todos os empregados poderiam entrar com ações pedindo, né, aqueles 2, 3 meses de salário de volta, tá? Que aquela medida provisória, ela perdeu o efeito e de forma retroativa, ou seja, como se nunca tivesse existido. Para evitar esse tipo de coisa, né, o que o Congresso acaba fazendo, né, nesse tipo de situação, para não gerar a tal da insegurança jurídica, né, então isso gera uma grande insegurança, né? Imagine, você segue uma lei, daqui a pouco ela não existe mais e é como se ela nunca tivesse existido, né? E aí, né? Como é que fica o empresário nessa história, né? Pô, ele seguiu a lei e de repente essa lei não existe mais e tudo que eu fiz com base na lei é inválido, né? Então, veja, isso gera uma insegurança jurídica muito grande.
Então, o que, que o Congresso acaba fazendo nessas hipóteses? Ele cria um decreto legislativo, né, que até a gente vai comentar com ele no próximo slide, cria um decreto legislativo regulando, né, ou disciplinando como ficam as questões que foram realizadas com base naquela medida provisória, que a partir de agora não terá mais efeito, né? Então, na prática, o que, que se costuma fazer com esse decreto legislativo? Simplesmente se convalidam, né, todas as relações jurídicas que foram realizadas naquele período, né, para não gerar uma insegurança jurídica muito grande aí, para todos, né, para todos os lados. Então, o Congresso edita um decreto e ele fala, olha, apesar da medida provisória não existir mais, né, o que foi feito com base nela deve ser mantido e considerado aí válido, né? Então, geralmente acontece isso. Uma quarta possibilidade é que essa votação no Congresso rejeite aí a medida provisória, né? Então, no caso da rejeição expressa, né, isso vai para a votação e tudo mais, o Congresso vai lá e rejeita, né? Então, de novo aí, a gente tem a necessidade de se editar um decreto legislativo. O Congresso ele vai dizer, não, essa medida provisória não vai virar lei. Então, ela deixa de existir e ela perde eficácia, né, de forma retroativa, é efeito ex tunc. Só que, para não gerar insegurança jurídica, eles emitem, né, editam aí um decreto legislativo regulando aí esse tipo de situação que aconteceu nesse meio tempo, né? Então, vejam que, de certa maneira, o Congresso precisa apaziguar aí essa insegurança jurídica. E nesse caso de rejeição expressa, o governo não pode, né, imagine lá, então tudo bem, vocês rejeitaram a minha medida provisória, passa 2 dias, o governo vai lá e faz uma igual, né? Já que vocês não aceitaram, eu vou lá e faço de novo. Pode fazer isso? Não, né, não pode. No parágrafo 10º do artigo 62 fala exatamente isso, né, que essa medida provisória, que foi expressamente rejeitada ou perdeu eficácia, ela não pode ser reapresentada no mesmo ano, né, na mesma sessão legislativa, no mesmo ano. Então, o governo, para poder editar uma medida provisória com um conteúdo semelhante, vai ter que esperar o próximo ano, né, senão é muito fácil para o governo, né, vai lá, apresenta uma, prorroga, aí perdeu eficácia, 2 dias depois apresenta de novo e prorroga, aí o efeito, né, acaba sendo perene, né? Então não é essa a lógica de uma medida que tem como nome provisório, né? Então nós temos aí esse o trâmite da medida provisória, bastante peculiar aí, né, em razão dessas características. Então isso é medida provisória, é o grande assunto aí da aula de hoje, e, né, para não deixar no vazio, só comentar aí sobre o decreto legislativo, a matéria aí do Congresso Nacional, e a gente trouxe aqui na medida provisória 2 exemplos de quando cabe o decreto legislativo, né? Nesse caso, a medida provisória, por exemplo, regular como são os efeitos, né, desse período em que a medida provisória estava vigente. Então, o decreto legislativo aí são matérias expressas na Constituição que atribuem ao Congresso a possibilidade aí dele regular determinado assunto. O decreto do Poder Legislativo é um decreto que vem lá do Congresso Nacional. Por último, né, nós temos aí as resoluções, né, as resoluções aí, principalmente do Senado, que vão trazer aí regulamentação também em assuntos específicos dispostos na Constituição, né? Então, nós temos lá, e a gente já estudou, a própria questão da lei declarada inconstitucional, né? Então, lá no controle difuso, o STF julga inconstitucional a norma, ele emite um ofício para o Senado e emitir uma resolução. Essa resolução, ela, uma vez editada, surte efeitos para os demais, né? Então, lá no controle de constitucionalidade, tem aí essa premissa. Nós temos uma outra situação, né, que o Poder Legislativo pode delegar aí poderes para o presidente da República, as tais das leis delegadas, né, que a gente comentou na aula passada, também qual é o instrumento que o Senado vai usar para fazer e autorizar o presidente, por meio de uma resolução, né. Existem outras situações, por exemplo, lá em direito tributário,
vai ter uma disposição, né, que diz que, né, a alíquota máxima de determinado imposto vai ser estabelecida por resolução do Senado. Né? Então, vejam, ao longo, né, do texto constitucional, a própria Constituição diz, né, para que determinados assuntos, para serem regulados, vai exigir aí uma resolução, né, uma resolução. Então, a última espécie normativa lá do artigo 59 que a gente vê, e com isso a gente encerra, né, essa questão do processo legislativo, né, que se estendeu aí por 3 aulas, né, trazendo aí as particularidades de cada uma das espécies normativas. Lembrando, né, que essas situações aqui, elas são específicas do governo federal, né, da União, das leis federais. Para governo estadual e municipal, o trâmite, muitas vezes, por simetria, segue a mesma lógica, mas aí a gente precisaria ver em cada constituição estadual ou na lei orgânica municipal como que é o rito, como que você vai e vem e tudo mais, né? Aí foge do nosso escopo, foge da nossa ementa, ver aí né, como é que se processa uma lei estadual ou uma lei municipal. Aí a gente precisaria ver lei específica e aí ficaria muito longo aí o nosso curso, enfim, a gente não tem nem tempo para ver tudo isso. Né? Então, isso aqui é no âmbito federal, que por simetria, né, no estado e no município vai seguir a mesma lógica, mas, né, cada um pode apresentar e com certeza tem particularidades. Né? Então, basicamente, esse é o conteúdo que a gente tem para hoje. Lembrando, né, que vocês têm hoje ainda uma atividade de frequência para responder, né, aberta já aí no portal do aluno. Vocês têm aí até sexta-feira para responder, né, ou até o dia 2 de outubro, às 23h59. Não esqueço, né, professor, mas amanhã começam as provas, então responda hoje, né, responda hoje, ainda dá tempo, é 8h25, né, nem começou o jogo do Flamengo aí, para quem é flamenguista, então dá tempo de sobra para responder. Bom, no mais, né, fico aí à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum comentário. Caso contrário, uma boa semana de provas, uma boa avaliação, né, levem a sério, cuidado que né, esse ambiente virtual, ele engana muito, as pessoas acham que por estar em casa e por ser, enfim, online, poder consultar tudo, não levam a sério, né, acabam achando tudo muito fácil, tudo faz de conta. Pelo contrário, né, a gente está cobrando presença, a gente vai cobrar nota também, né, então espero que vocês não tenham surpresas negativas aí. Esse oba-oba, né, a gente faz em casa ali 1 horinha e tem o vídeo daquela questãozinha boba lá que é só, né, responder e tal. Enfim, não é bem assim, né, fiquem atentos aí, porque não de vocês, mas de uma outra turma, que eu lancei pelo menos as faltas aí essa semana, né, já tinha uma meia dúzia reprovado aí por falta, né, então vejam, o pessoal vai levando, acho que, porque eu escutei na rádio que o secretário estadual da educação disse que se as aulas voltarem, ninguém reprova por falta. Vejam, vocês não estão no colégio estadual, né, e nem municipal, vocês estão numa instituição privada, o que vale são as regras da instituição. Né? Então, se tem secretário da educação falando que ninguém reprova por falta, é só um faz de conta aí para ninguém perder o ano letivo, isso é lá para colégio, para ensino médio. Né? Vocês estão aí numa iniciativa privada, né? numa empresa privada que segue regulamentos próprios e a orientação faltou e reprovou por falta, reprova. Né? Não pensem que é um grande faz de conta aí, só para tapar buraco, porque né, a faculdade quer cobrar mensalidade. Não é bem assim. Né? Eles estão tendo aula, estão tendo aí frequência, e estão sendo avaliados. Né? Então, enfim, continuem levando a sério. Né? Vocês que estão aí na live não precisariam ouvir isso, mas, enfim, continuem levando a sério. Bom, pessoal, agradeço a paciência, agradeço a compreensão, agradeço aí o apoio.
Dúvidas podem mandar por e-mail, mas se não, né, a gente volta aí só no dia 14, né, com a nossa live, com o nosso, né, nosso conteúdo novo, né, a gente avança no conteúdo. Tá bom, pessoal? Então, boa sorte, boa semana e até dia 14, tá bom? Tchau, tchau para você.